Juntos. Recording in progress. Estamos nós. Bom, vamos nós. Boa tarde aí, pessoal. Vamos falar de fadiga periférica hoje. A gente não consegue isolar para nenhum dos dois lados. Eu não consigo nem falar exclusivamente da central sem tocar um pouquinho na periférica, e o oposto também é verdadeiro. Eu não consigo falar da periférica sem tocar um pouquinho na central. Então, se por acaso alguém tiver alguma dúvida da semana passada, que quiser fazer um link aqui, fica à vontade, só levantar a mão aí e aparece para mim na tela aqui, eu interrompo logo e a gente vai falando. Beleza? Fadiga periférica é um assunto bastante acalentado aí nas discussões, né? A fadiga de uma forma geral, mas a fadiga periférica mais, porque além da parte mecânica, a gente falar de lesão mesmo, de inflamação, de microtrauma, a gente também tem a parte bioquímica e tem a parte relacionada à integração do sistema nervoso central com a placa motora. Então, estou falando de adaptações neuromusculares já. E aí nós vamos ter que falar um pouquinho de alguns neurotransmissores, de alguns metabólitos aí, de vias energéticas, de periodização, enfim, um pouquinho. Óbvio que não vamos esgotar isso aqui hoje, até porque quero ver vocês outras vezes. Fazer uma breve apresentação aqui, porque a semana passada eu passei direto e aí já fui cobrado já. Poxa, eu queria ver, não sei o quê. Então, tem gente que está chegando ainda, né? Então, quem já me acompanha aí, me perdoe aí a redundância, mas vou rapidamente me apresentar. De maneira online, vocês podem me encontrar tanto no site da clínica, onde eu sou um dos sócios proprietários da APTO, quanto no site de Biomarcadores do Esporte. E pelo perfil do Instagram, a gente tem publicado e atualizado todas as nossas ações aí. Temos algumas boas ações aí pela frente, que já vou falar aqui para vocês. Temos, no final de semana que vem, um congresso super importante de medicina esportiva. Vou ter a honra de estar lá junto com os médicos aí que cuidam da parte dos clubes, confederações, enfim. Muita gente boa lá e vou ter a honra de fazer uma palestra lá sobre os biomarcadores. E, na sequência, no dia 15, 16, 14, 15, 16, eu vou estar monitorando praticamente tudo acertado já, um atleta naquela prova do Ultraman. São 3 dias de prova, que acontece ali Paraty, Ubatuba, né? Uma prova bastante agressiva, e vou monitorar os 3 dias. A ideia é montar um monitoramento bem interessante e depois posso compartilhar isso com vocês também. Eu estou falando de nadar 10.000 num dia, 10 quilômetros, pedalar 200 e tralalá. No segundo dia, mais 200 e tralalá de pedal. No terceiro dia, uma dupla maratona. É pancada. Um pouco do meu currículo: eu sou formado em Educação Física. Tenho sido muito perguntado disso, se eu sou médico. Não, eu sou formado em Educação Física, bacharel, licenciado. Me especializei em fisiologia de exercício e treinamento esportivo, e um mestrado e doutorado já nessa área de biomarcadores, que foi a linha de pesquisa que me chamou mais atenção, e eu queria trabalhar com isso. E fui para ciências farmacêuticas para entender protocolos, equipamentos, como que isso acontecia em nível celular, e consegui desenvolver essas 2 pesquisas bem interessantes, tanto no mestrado quanto no doutorado, que é a minha maior área de atuação hoje. Alguns rápidos resultados aí de brasileiros a pan-americanos, sul-americanos, mundiais e tudo mais. E, obviamente, os mais importantes, as 2 medalhas olímpicas, uma medalha de mundial e uma de paralímpico. Então, a medalha de ouro de Rio 2016 com vôlei de praia, Alisson Bruno. Campeonato Mundial 2015 também com eles. E aí aqui acompanhando o Fratos na natação. E a Mariana Gesteira na natação também do Paralímpico. Bronze, Japão. Beleza. Chegamos aí na nossa introdução. Repito um slide da semana passada, quando chama a atenção que a fadiga sempre é multifatorial. E a fadiga periférica também deve ser vista como multifatorial.
assim como o conceito de fadiga geral, a fadiga central e a periférica, elas podem ser oriundas aí ou resultantes de vários inputs aí. Então, bastante interessante ter essa visão aberta e fugir das armadilhas aí de coisas quadradinhas assim, que tendem a gerar sabotador aí na interpretação do treinamento. Essa semana até tivemos uma experiência bem interessante, depois lá no final falo sobre isso. Então, o coach Ernesto aí colaborar com isso também. Então, aqui do lado eu repito esse slide da parte multifatorial e já caímos logo dentro dos conceitos aqui. Como a semana passada a gente veio de central para periférica e que periférica poderia gerar para central, hoje a gente está concentrado na periférica, né? Em que ela tem uma ligação direta com a parte central. O primeiro conceito que eu convido aí a todos a lembrar da sua época de ensino médio ou de graduação de educação física ou de ciências da saúde, de uma forma geral, é o conceito de permeabilidade seletiva da membrana celular. Por que isso tem um impacto direto na fadiga periférica? Porque o que é feito uma seleção para passar por essa membrana vai demandar energia para passar. E essa energia pode comprometer acoplamento, desacoplamento, excitação, contração, relaxamento. Especialmente falando dos íons. O transporte desses íons vão ter um impacto direto na qualidade e na quantidade da contração muscular. Então, relembrar um pouco desse conceito de permeabilidade seletiva é bastante oportuno para pensar em começar a entender a fadiga. Pensar que todos esses íons vão demandar energia e, especialmente, algumas das moléculas polares, chama atenção para a ureia, não vai demandar energia e ela tem uma relação íntima com a fadiga também. Ok? Passando por esse conceito de permeabilidade seletiva, nós vamos falar aqui hoje sobre a própria fadiga, relembrar o conceito geral, o conceito de fadiga periférica, esse de permeabilidade seletiva, a excitabilidade da membrana, ou seja, potencial de ação, transporte de energia, né, de uma forma geral. A fadiga periférica, sempre apontando para genética e epigenética nas nossas orientações, nas nossas interpretações dos resultados, das avaliações, do monitoramento. Capacidade biomotora de periodização, porque força, resistência, flexibilidade, essas fadigas vão ser geradas de maneira diferente, dependendo de como eu manipulo a distribuição dessas capacidades biomotoras. Um pouco sobre os biomarcadores que a gente usa para isso e algumas outras formas de monitoramento também vamos falar hoje. Então, relembrando da semana passada, a fadiga, o conceito de fadiga geral, a redução progressiva da eficiência muscular em produzir força ou potência por períodos prolongados, ocorrendo de forma periférica ou central. Falamos de central semana passada, vamos para a periférica. O conceito de fadiga periférica, de uma forma geral, resumidamente, é a perda da capacidade contrátil de produzir força ou potência nas regiões distais, né, na junção neuromuscular, decorrente de alterações da atividade, até coloquei em azul aí, grifado, sináptica neuromuscular. Então, eu estou falando de sinapse química, de sinapse elétrica, de neurotransmissores, de excitação, contração, relaxamento. É exatamente disso que nós vamos discorrer aqui hoje. A fadiga periférica também, nos conceitos gerais, ocorre principalmente devido a alterações nos níveis dos íons intracelulares, e que isso pode afetar a excitabilidade da membrana. Vou voltar aqui o slide para a gente falar, ó. Olha os íons aí que eu chamei a atenção. Na permeabilidade seletiva. Essa membrana tem uma permeabilidade seletiva e que as moléculas apolares e polares ela vai deixar passar, e as outras ela vai precisar de transportadores e de energia. Entre eles, os íons estão nesse pacote. E quando a gente pensa na fadiga, a fadiga periférica ocorre principalmente devido a alterações nos níveis dos íons.
intracelular, e que isso pode afetar a estabilidade da membrana. Relembrando mais um pouquinho da tia do ensino médio, relembrando mais um pouquinho as nossas aulas de graduação da bioquímica. Separei um vídeo aqui para a gente assistir. Só confirmem para mim se isso já vai automático aí quando eu compartilho aqui, ou se vocês vão ficar parados nessa tela aqui. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem pulgas. Vocês estão assistindo o meu slide ou já mudou para o vídeo? Só o slide, Elvio. Isso. Eu vou sair aqui e compartilhar de novo. E tentar compartilhar direto no vídeo. E aí? Agora mudou. Muscular, o neurônio motor conduz um potencial de ação a centenas de fibras musculares que compõem o músculo esquelético. A sequência de eventos que convertem um potencial de ação em uma contração muscular é conhecida como acoplamento, excitação, contração. Se nós olharmos para uma única fibra muscular, vemos que o potencial de ação viaja por todo o sarcolema e é rapidamente transmitido para o interior da fibra muscular por estruturas chamadas túbulos transversos. Os túbulos transversos, ou túbulos T, são invaginações do sarcolema que fazem contato com reservatórios de cálcio dentro da fibra muscular, chamados de retículo sarcoplasmático. Na região próxima ao túbulo T, o retículo sarcoplasmático forma cisternas terminais. O conjunto de um túbulo T associado a duas cisternas terminais é chamado de tríade. As membranas do túbulo T e das cisternas terminais são ligadas por duas proteínas que controlam a liberação de cálcio. Quando o potencial de ação chega ao túbulo T, uma proteína voltagem independente muda sua conformação, resultando na abertura de um canal de cálcio e permitindo a saída de cálcio para o sarcoplasma. Este rápido influxo de cálcio dispara a contração da fibra muscular esquelética. Assim, os íons de cálcio são responsáveis pelo acoplamento, excitação, contração no músculo esquelético. Beleza. E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Nesta 11ª aula do nosso curso de Fisiologia, nós encerramos aqui, então, a parte de músculo esquelético, finalizando com acoplamento e excitação. Vamos nós aqui. Voltar para a nossa... Conseguimos assistir aí, não? Sim. Beleza, bem Beleza, rápido. deu para ver. Só para a gente lembrar de onde vem esse cálcio, para onde vai esse cálcio, o que é o retículo sarcoplasmático e, mais do que isso, pensar na posição que ele está e o que as contrações e relaxamentos vigorosos e extenuantes e prolongados podem provocar estruturalmente nisso e como pode comprometer esses reservatórios e esse transporte que vai ter uma dependência direta para a qualidade dessas contrações, né? Então, se a gente olhar para a nossa tela aqui, eu tenho uma foto aqui clareando um pouco mais sobre o que eram esses reservatórios, o retículo sarcoplasmático aqui do lado, casadinho aqui com o túbulo T, né? E isso fazendo parte desse acoplamento, excitação, contração, relaxamento. Beleza.
Vamos construindo essa ideia aí sem sofrer demais. Eu sei que isso aqui é bastante pesadinho e eu não quero assustar ninguém hoje, não. Outro ponto importante para a gente entender de fadiga, especialmente a fadiga periférica, é eu entender, de uma forma geral, as fases dessa contração e desse relaxamento muscular. Desde a primeira dependência da sinapse, do comando central. Então, como falei com vocês, eu não consigo separar. Aqui está numeradinho, a gente consegue avançar. Então, desde a primeira, do impulso que chega, do impulso nervoso chegando, e isso provocando a parte química abrir esses canais, transportar esse cálcio, depois ter que encher de novo esse retículo, transportar esse cálcio de volta, e como que a energia, como que as vias energéticas vão participar desse processo todo, como que a necessidade de se entender quais as prioridades de melhorar a produção de energia podem impactar nessa contração e retardar essas fadigas periféricas, né? Então, seguindo a numeração aqui, vou convidar vocês para passar aqui, ó, a numeração 1, 2, 3, já estou aqui partindo para o potencial de ação muscular, já percorrendo aqui o túbulo transverso, retículo sarcoplasmático aqui, liberando cálcio. Quero levar vocês lá para o final da história para provocar uma reflexão bastante simples e bastante importante. Chegando aqui, o número 7, embaixo aqui na esquerda. Vou pegar meu laserzinho aqui, ó. A gente já passou pela contração, os movimentos que usaram energia, usou ATP, teve todo o movimento tradicional que a gente já conhece, de actina, miosina. Ok? Vamos para a parte final aqui agora e concentrar isso na parte final. Para esse relaxamento muscular acontecer, o cálcio precisa ser bombeado de volta. E esse cálcio, para ser bombeado de volta, ele gasta energia. Então, eu estou dizendo que se a gente comprometer, de alguma maneira, a produção de ATP na contração muscular, esse músculo vai ter dificuldade para relaxar. Porque essa bomba, para jogar esse cálcio de volta para o relaxamento muscular acontecer, ela é uma bomba que gasta energia. É contra o gradiente de concentração. Então, essa bomba de cálcio precisa de ATP. A energia que vai faltar é para jogar esse cálcio de volta para esse músculo poder relaxar. E isso aqui é muito comum na fadiga periférica. Então, é muito comum eu ter um comprometimento do relaxamento muscular em função da falta de energia. E essa energia está vindo de que sistema energético? Dependendo da intensidade do exercício. Então, eu quero provocar vocês a pensar que existe uma relação direta e importante considerar isso no nosso dia a dia, na prática, da energia com a qualidade da contração e relaxamento muscular e a fadiga ser antes ou ser depois. E eu estou convidando vocês a se concentrarem só na parte do relaxamento. Eu não estou falando da contração ainda. Só para o músculo relaxar. Vamos construindo essa ideia. Dentro desses conceitos da fadiga periférica, além da permeabilidade seletiva, além de relembrar que eu dependo desse impulso, desse potencial de ação, dessa energia elétrica, de neurotransmissores, de motoneurônios, de sinais positivos e negativos percorrendo para gerar uma sinapse química e gerar contração muscular,
eu tenho participação de neurotransmissores, eu tenho gasto de energia. Então, se eu tenho gasto de energia, eu tenho participação e produção de metabólitos, dependendo de qual via energética está predominante. Eu tenho que entender que alguns neurotransmissores têm uma participação direta com as sinapses e que outros têm participação direta em coordenação, em controle motor, e que metabólitos também podem gerar esses desequilíbrios na coordenação, no controle motor, e isso vai antecipar ou retardar a fadiga, dependendo de como esses eventos fisiológicos vão acontecer. Entre os principais, a gente vai falar um pouco de adrenalina, noradrenalina, que são as catecolaminas, que vão estar diretamente ligadas à intensidade do exercício. Então, dependendo da transição de via energética, dependendo de respostas mais intensas, eu vou ter uma descarga maior a partir de participação de hormônios contrarreguladores para manter energia, para produzir glicogenólises, enfim. E, na fadiga periférica, isso vai impactar porque vai aumentar ou não a produção de metabólitos. Então, a gente está indo de passando pela contração muscular, entender que o relaxamento precisa de energia, entender que para gerar esse ATP, eu preciso ter uma ativação de vias energéticas, eu preciso ter produção de ATP. Então, eu estou falando de aeróbio a anaeróbio, mas dependendo de onde eu estiver, eu vou comprometer porque eu aumento a produção de metabólitos e comprometo o trânsito desses neurotransmissores. Isso vai comprometer e vai passar também pela excitabilidade, pelo potencial de ação, pelo potencial de repouso da membrana, para que esses sinais elétricos façam esses canais abrirem ou fecharem e polarizar, despolarizar e ter a transmissão da sinapse e produzir a sinapse química e disparar a contração muscular. Eu vou depender desses íons. E como mostrei lá no início, a permeabilidade seletiva da membrana vai demandar gasto energético para esses íons. Para que isso aconteça e mantenha esse sinal, esse potencial de repouso da membrana, eu vou ter o tempo inteiro sódio e potássio migrando do meio extra para o meio intracelular. Por difusão, pela baixa permeabilidade, vai poder ficar esse sódio constante, mas em pequena quantidade. E a parte elétrica vai impulsionar para que isso aconteça quando precisar de ser mais rápido e despolarizar ou repolarizar essa membrana. O que é isso? Lembram dessa figurinha lá da graduação? Existe um potencial, uma energia acumulada dessa membrana, e eu preciso fazer esse sinal elétrico variar a partir dos impulsos nervosos das sinapses para desencadear a sinapse química e ter a contração muscular, vigorosa ou menos vigorosa, enfim. Ok. Não se prendam a isso aqui. Importante agora, de agora para frente, a gente entender a fadiga. Toda contração voluntária máxima depende de energia. E essa energia vem da quebra, da hidrólise de moléculas de ATP. Ponto pacífico, isso fácil. O detalhe é que essa hidrólise, essa quebra do ATP, ela vai provocar alguns metabólitos residuais. Entre eles, vai aumentar a produção de ADP, adenosina difosfato, vai aumentar fosfato inorgânico e vai aumentar íons de hidrogênio. Então, toda a contração muscular está ligada a isso. Hidrólise, quebra de ATP e produção de metabólitos, especialmente
os íons de hidrogênio. Vamos dar uma olhada para o que isso vai impactar, o que isso vai significar. Primeiro que, óbvio, que vai impactar na contração muscular, certo? A acidose induzida por esses íons acumulados, especialmente os íons de hidrogênio, vão impactar na contração muscular. Beleza. O aumento da concentração desses metabólitos pode comprometer a interação das pontes cruzadas dessa fibra, desse músculo. Esse aumento dos íons de hidrogênio, especialmente, vai reduzir a capacidade de reabsorção do cálcio pelo retículo. E quando ele reduzir a reabsorção do cálcio pelo retículo, ele está comprometendo o quê? O relaxamento muscular. Então, quando entra em acidose, quando esses íons de hidrogênio estão aumentando, está aumentando a acidose, não é pouco comum a gente ver o camarada ter que sintoma. Que sintomas os esportistas têm quando a gente aumenta a acidose, induzida pela intensidade e volume do exercício? Câimbras. Câimbras. Então, essas câimbras, relembrando que passei com vocês nas fases da contração muscular. Olhamos só para o relaxamento. Então, esse relaxamento pode estar comprometido porque está faltando ATP para bombear esse cálcio de volta para o retículo e promover o relaxamento. Mas ele também pode estar acontecendo porque aumentou os íons de hidrogênio e a acidose está reduzindo a capacidade de reabsorção do cálcio pelo retículo. Então, eu já tenho dois fatores. Se eu aumento o tempo de relaxamento muscular após as contrações vigorosas, eu estou dizendo que esse músculo está perdendo a harmonia entre contração vigorosa, relaxamento e nova contração. Então, essa acidose aumentada por esses íons de hidrogênio, que vão acontecer fruto da hidrólise do ATP, então não é facultado, isso vai acontecer, vai aumentar o tempo de relaxamento muscular. E o fosfato inorgânico vai inibir a liberação do cálcio pelo retículo. Pode inibir a liberação do cálcio pelo retículo. Então, a gente tem um comprometimento a partir de acúmulo de metabólitos, tanto do relaxamento quanto da contração. Porque se ele não libera cálcio, atrasa a contração. Se ele não recebe o cálcio de volta, atrasa o relaxamento. Comprometeu o quê? Contração e relaxamento. Comprometeu acoplamento e desacoplamento. E isso, quando acontece, é crise, a gente sabe disso. Pode ser uma câimbra, pode ser uma contratura, pode ser uma distensão, pode ser uma lesão articular. Né? E o que modula isso tudo? O que modula a quantidade de ADP, de íons de hidrogênio, de fosfato inorgânico? A intensidade do exercício. Quanto mais eu estiver aumentando a intensidade do exercício, menos colaboração da via aeróbia, mais colaboração da via anaeróbia, mais eu aumento a produção desses residuais, desses íons, desses metabólitos. E mais eu tenho uma tendência a comprometer acoplamento e desacoplamento. Então, nós estamos falando de predominância de vias energéticas e fadiga. Certo? Manipulação das vias energéticas e a fadiga. O que isso quer dizer? Que o ATP, que é ressintetizado, ou seja, o tanque foi reabastecido via glicólise anaeróbia, aumenta a produção dos íons de hidrogênio. E aumenta a redução, né? Ele aumenta a acidose, reduz mais o pH intracelular.
Então, quanto mais eu transito, quanto mais predominante eu estou na via anaeróbia, quanto maior está a intensidade, mais íons de hidrogênio aumenta, cai o pH, aumenta a acidose, começa a comprometer tanto a liberação do cálcio pelo retículo, quanto a recaptação do cálcio, porque a produção de fosfato inorgânico e de íons de hidrogênio vai participar disso ativamente. Então, quanto mais na via aeróbia eu estiver, menos eu induzo essa fadiga pelo acúmulo de íons de hidrogênio e fosfato inorgânico. Quando eu estou falando de acidose, só lembrando da semana passada, eu estou falando que existe um pH ótimo, e quanto mais ácido vai ficando, mais tudo vai ficando comprometido, especialmente a contração muscular. E agora a gente está sabendo por que essa contração muscular fica comprometida. Porque tanto na partida para a contração, o retículo segura, atrasa a liberação do cálcio, quanto na volta, esse cálcio não é recaptado pelo acúmulo de fosfato inorgânico, vai comprometer. E essa atraso da liberação ou não recaptação ou diminuição vai comprometer acoplamento e desacoplamento, contração e relaxamento. Ainda junto desses metabólitos, a gente também tem um aumento da produção de ureia em função da amônia, que foi aumentada. Isso vai precisar ser filtrado, isso vai ser mandado lá para o rim, e essa ureia passa na permeabilidade seletiva, né? Ela é polar, não demanda energia, mas essa amônia aumentada vai voltar a impactar lá na fadiga central. Então, vira um ciclo vicioso. Eu aumento a produção de metabólitos, aumento os íons de hidrogênio, aumento o fosfato inorgânico, atraso a relação do cálcio, retículo, contração, relaxamento, aumento a produção de amônia e começa a atrasar a sinapse, começa a atrasar o sinal elétrico, o disparo de sinal. E aí eu tenho uma fadiga periférica impactando tanto na parte muscular, né, tanto diretamente ligada à parte muscular, à placa motora, quanto induzindo uma fadiga central resultante disso. Beleza. Esses metabólitos, a gente também pode falar de um aumento da concentração de magnésio. E essa concentração de magnésio neutraliza também um pouco a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Então, de novo, esse retículo que está aqui do ladinho, feliz da vida, vai atrasar a liberação e vai comprometer a sinapse química e a contração muscular. Outra coisa que merece o nosso olhar, a nossa atenção, é a redução da velocidade de condução e a amplitude do potencial de ação. O que é isso? Esse acoplamento excitação-contração depende daquela despolarização e repolarização que eu convidei vocês a se lembrarem lá da tia do ensino médio. E isso depende diretamente do cálcio, do potássio, perdão. Então, se esse fluxo de potássio está aumentado, eu tenho redução na velocidade de contração. Por que eu tenho redução na velocidade de contração? Porque eu tenho redução na velocidade de condução e na amplitude dos potenciais de ação. O sinal elétrico que vai ter que passar vai começar a ficar atrasado porque o potencial de membrana não vai ficar despolarizando, repolarizando, hiperpolarizando e o sinal não vai passar. Nesse sentido, eu tenho uma integração de fadiga periférica com fadiga central. De novo, mais uma vez, eu não consigo separar 100% as duas, né? O Marlon está perguntando se tem alguma coisa a ver com a lançadeira de foscreatina. Tem total. E a gente vai chegar lá já já. Ó, deixei para ler na hora certa. A queda energética, que é essa necessidade de ativar essa lançadeira de foscreatina, também vai impactar na fadiga periférica. Por quê? Porque a queda dos estoques, tanto de fosfato de alta energia, né, de foscreatina,
e ou do glicogênio muscular, se você tiver com uma dependência e predominância da glicólise anaeróbia na via glicolítica, vai diminuir substrato energético para ressíntese imediata de ATP. E aí convido vocês a voltarem lá no relaxamento muscular. Para o relaxamento muscular, além de eu ter que evitar que o fosfato inorgânico acumulado, que os íons de hidrogênio acumulado atrapalhem o retículo sarcoplasmático e essa coisa do cálcio sai, cálcio volta, para o cálcio voltar, mesmo que os íons de hidrogênio estejam controlados, que o fosfato inorgânico esteja controlado, eu preciso de ATP para essa bomba bombear o cálcio de volta. Então, se falta o ATP, eu vou ter que demandar de algum lugar. Se não tiver nada, e se as lançadeiras não funcionarem, de novo eu vou ter uma falha no relaxamento, porque o cálcio não vai ser bombeado de volta. Então, dependência da energia, para além do equilíbrio ácido-básico, para além das sinapses, do potencial de ação, eu tenho a dependência de energia. Por quê? Por conta da permeabilidade seletiva da membrana. Ainda nessa fadiga complicadinha, que é a periférica, a gente tem alterações no limiar de estabilidade das fibras musculares. O que é isso? A remoção mais lenta do cálcio, a concentração de ATP caindo, as alterações no tempo que as pontes cruzadas demoram para reconectar após a remoção desse cálcio, dependendo de faltou energia ou faltou equilíbrio da acidose ali para que isso aconteça, com menos fosfato inorgânico acumulado. Alterações nesse limiar dessas fibras vão impactar no potencial de ação, no disparo e na parte neuromuscular, na junção neuromuscular. E isso principalmente depois de contrações vigorosas, o que a literatura chama de abalo contrátil. Eu preciso ter esse acoplamento excitação-contração funcionando de novo para que isso seja recaptado o cálcio, bombeado de volta, gastando ATP para dentro do retículo, de uma maneira harmônica. Se fica mais lento, se falta energia, ou se está mais lento porque falta energia, ou se falta energia porque está mais lento, essas fibras vão perder a capacidade de contração. Beleza. Passado por esses conceitos aí básicos, vamos ver no mundo real, na prática, o que é isso aí. E já abro para vocês falando do que vem sendo colocado sobre os biomarcadores, que é a nossa área maior de atuação, para monitoramento dessas fadigas. Então, isso não é um desejo exclusivamente meu. Tem muita gente trabalhando nisso e tentando entender, porque todas essas reações químicas, todos esses sinais elétricos, todos esses metabólitos, todos essa cascata de eventos fisiológicos, a gente consegue monitorar. Então, eu consigo enxergar as fadigas de várias formas, entre elas o biomonitoramento. Primeiro, na prática, a gente precisa entender que existe dano muscular no exercício. Vai existir microtraumas adaptativos. E esse microtrauma vai danificar a parte estrutural da fibra, do músculo. Então, vai danificar túbulo T, miofibrila, sarcômero, enfim. E se isso vai ser danificado estruturalmente, eu estou dizendo que eu comprometo tudo isso que nós acabamos de falar da parte bioquímica em função de danos estruturais. Fazendo uma analogia bem simples, é como se eu amassasse um tanque de reserva de combustível e depois tentasse funcionar alguma coisa que fosse dependente desse combustível que está nesse tanque. O que eu estou falando? Se eu vou danificar miofibrila, túbulo T, sarcolema, como que está o retículo nisso? Como que está o cálcio nisso?
Então, a gente monitora esse dano para enxergar a limitação e administrar melhor o treinamento para não comprometer. Comprometer em que sentido? Favorecer para que aconteça uma lesão ou que aumente essa fadiga e aumente o risco desse indivíduo. Então, primeira coisa é ter noção desse dano. E para ter noção desse dano, observem, eu tenho várias possibilidades de marcadores para enxergar. Desde enzimas, a famosa CK, a lactato deshidrogenase, olhar para leucograma, olhar para neutrófilos, olhar para macrófagos, olhar para necrose celular, olhar para apoptose. E, em casos mais simples ou menos controlados, olhar para a dor tardia e ter uma ideia do que é, né? Sabendo que essa dor já vem sinalizando mais adiante. O que eu estou falando, então? O processo inflamatório vai acontecer. Eu preciso enxergar as fases de remodelamento, de reestruturação e saber como que eu vou empilhando o treinamento, dito que isso vai acontecer o tempo inteiro na contração e relaxamento muscular. Eu vou danificar mais ou menos, mas eu vou danificar, eu vou inflamar. Então, eu preciso ter o olhar para essa magnitude de inflamação, ou microtrauma adaptativo, como queiram, para eu manipular melhor as variáveis e continuar o treinamento. Porque não é parar de treinar, parar de fazer exercício, né? Enfim. É eu saber o que eu vou priorizar de capacidade biomotora ou de valência física, em que momento e como eu administro essas variáveis que vão comprometer a contração ótima e relaxamento em função da fadiga periférica, em função dos níveis de inflamação, em função de em que fase e quanto tempo demanda cada fase dessa para restaurar a homeostase desse indivíduo. Não menos importante, quem já me acompanha aqui sabe disso, é avaliar o estresse oxidativo. É um dos marcadores interessantes também para a gente acompanhar, um dos potenciais marcadores, que pode ser direto ou indireto, enzimático ou direto. E aqui, agora, eu chamo a atenção de vocês especialmente para, de novo, lá no relaxamento muscular. Estou nem preocupado só com a contração. Essa disfunção mitocondrial aqui, ó, que pode acontecer em função do aumento de estresse oxidativo, vai gerar uma demanda importante de energia, onde, se eu tenho disfunção mitocondrial e eu preciso de ATP, eu preciso, depois da hidrólise do ATP, formar de novo ATP para esse cálcio voltar, senão o músculo não relaxa. Eu preciso de novo energia para essas bombas funcionarem todas, a bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, ATPase. Se eu não tenho a parte mitocondrial funcionando, onde eu vou gerar essa energia? Essa é uma pergunta. Se eu não tenho essa via mitocondrial funcionando bem, eu vou ficar de novo dependente da glicólise anaeróbia. Qual a crise de ficar dependente da glicólise anaeróbia? O ciclo vicioso da fadiga periférica. Aumenta o íon de hidrogênio, aumenta o ADP, aumenta o fosfato inorgânico, retarda a recaptação do cálcio, atrasa a liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático, atraso a excitação de membrana, a transmissão do potencial de ação, ou seja, eu fico gerando uma fadiga igual cachorro correndo igual do rabo. Caramba, Elvio, então você está dizendo que se eu aumento o potencial aeróbio desse indivíduo, a via mitocondrial dele, eu começo a retardar a fadiga. É isso, ponto pacífico para todo mundo. Agora, aqui nós estamos falando de entender por que quando eu aumento a biogênese mitocondrial, quando eu priorizo a via de sinalização, a MPK, eu melhoro acoplamento, excitação, contração, relaxamento. Porque
esse trânsito do cálcio, o acúmulo de metabólitos, a acidose induzida, o retardo no potencial de ação, a excitação de membrana, a permeabilidade seletiva que depende de energia, tudo isso funciona melhor quando eu consigo gerar energia pela via mitocondrial. E assim como a inflamação, preciso chamar a atenção de todos que o estresse oxidativo faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do exercício. Então, eu preciso gerar adaptação nesse sentido, respeitando dose e resposta para que esse indivíduo crie capacidade antioxidante para ir cada vez gerando menos radicais livres, menos magnitude de estresse oxidativo e eu agredindo menos a parte mitocondrial dele e ele perdendo força. Eu sempre mostro para vocês o gráfico da força caindo pelo estresse oxidativo aumentado e hoje vocês conseguem entender melhor isso. Se eu aumento o estresse oxidativo, eu comprometo a parte mitocondrial e eu comprometo contração, relaxamento muscular. Então, eu comprometo a produção de força, potência e velocidade. Por essa série de fatores químicos, elétricos, que nós passamos aqui, muito vamos passando para lembrar lá da tia do ensino médio. Isso vai gerar o quê? Provavelmente potenciais lesões, overuse antecipado, que às vezes nem é overuse. Esse indivíduo começa a ter lesões e você vai reduzindo o volume e a lesão não vai embora e está sempre fatigado por uma sobrecarga desse cenário. Inflamação, estresse oxidativo, acidose, fadiga periférica. O que mais que isso pode me gerar? Se eu não presto atenção, eu também posso comprometer quando trabalho com equipes de gêneros diferentes. Porque os estudos têm mostrado que as mulheres são mais resistentes à fadiga periférica. Em função do quê? Uma demanda menor de consumo de oxigênio pelo menor volume muscular, menor compressão mecânica vascular, também diretamente proporcional à massa muscular, e menor dependência do sistema glicolítico. Olha que coisa linda. Então, se eu consigo manipular essas variáveis, eu consigo retardar a fadiga. E aqui abre para uma nova reflexão, que eu adoro fazer isso. Identificadas essas diferenças nos sexos, nos gêneros, perdão, mas apontando para mim que se a demanda de oxigênio é menor, se a compressão mecânica é menor e se depende menos da via glicolítica, eu posso manipular essas variáveis para qualquer gênero. A relação aí é de quanto eu vou hipertrofiar, de quanto eu vou aumentar a densidade mitocondrial, biogênese mitocondrial, de quanto que eu vou melhorar a força, pensando em central e menos em periférico, menos em neuromuscular, mais neuro, para retardar a fadiga. Então, é uma reflexão super importante isso. Assim, para controlar a carga de treino, isso é fundamental, esse entendimento. E aqui a clássica figura do estresse oxidativo aumentando e a força caindo, e agora a gente sabe por quê. E aqui possibilidades de monitoramento, né? Com as enzimas de lesão tecidual e com a própria inflamação, aumentando e diminuindo num desenho, numa cinética parecida. E agora a gente sabe, para além da CK aumentada, para além da inflamação aumentada, nesse período, eu vou ter comprometimento de excitação, contração, relaxamento. Em função de lesão, de trauma mecânico, estrutural, que vai descontrolar essa engrenagem de libera cálcio, libera neurotransmissor, abre canal de cálcio, vem retículo, sai retículo, vai a bomba cálcio TPA, joga para lá, volta para o retículo, relaxa, contrai, vem ATP, hidrólise ATP, gerou acidose, menos acidose, mais estresse oxidativo.
a gente começa a entender por que o tio Elvio fala tanto de janela de recuperação. Por que é tão importante eu entender qual é a fadiga que está instalada para eu cuidar. Não dá erro, essa matemática é batata. Dor muscular, recuperação. Dor tardia. O que é a dor tardia? Dor muscular que vai acontecer lá 24, 48 horas. Só que quando essa dor tiver, dependendo da magnitude dela, eu já perdi o bonde. Pensa bem, se ela é pico 72 horas, talvez eu já fiz 6 sessões de treino com esse cara. 2 de cada dia, 3 dias. Sob alto risco. Eu posso medir essa perda de capacidade transitória de produzir força, de contração ótima, com a eletromiografia, medindo um sinal eletromiográfico. Isso pode ser tanto com o eletrodo de superfície ou as agulhas, o eletrodo interno mesmo, né? Para medir esse sinal eletromiográfico. Hoje em dia, a maioria usa superfície. Já tem até a prova d'água, que está para usar na natação. Enfim, tecnologia deixa a gente fazer muita coisa. Mas eu medi nesse sinal eletromiográfico para ver quanto que perdeu de força. A outra possibilidade, que falei com vocês que ia compartilhar aqui, pedi o Ernesto para participar, é medir com dinamometria digital. Então, você consegue medir na dinamometria níveis de força comparado com o que você tinha antes, né? Você tem um histórico desse atleta, você consegue verificar se ele voltou para uma condição ótima de produção de força ou se ainda existe uma fadiga instalada. Então, aqui, ó, como exemplo, ó, eu tenho aqui a força máxima produzida, a força média produzida, e eu tenho tempo de contração aqui. Ótimo. Isso, tem curvas, eu tenho torque em função da alavanca que eu mostro, enfim. Mas se eu quiser ser minimalista, olhando para pico de força e para média de força produzida, eu consigo verificar se esse atleta já voltou para uma condição ótima que eu deva exigir dele produção de força, potência, velocidade, ou não, né? Então, além do sinal eletromiográfico, eu consigo medir as curvas de força a partir da dinamometria digital. E o que vou compartilhar com vocês aqui sobre isso fala um pouco dessa história de monitorar e de acumular monitoramento, no sentido de ter biomarcadores, carga interna e ter carga externa também medida. Por fim, tudo isso que estou falando é para a gente aprender a manipular as variáveis do treinamento. Se eu tenho todo esse comprometimento de contração muscular, fadiga periférica, que pode gerar lesão, que pode gerar uma série de outras coisas, eu preciso saber qual capacidade biomotora é dependente de 100% de recuperação, qual que não é. Eu estou falando quando eu vou fazer força, quando eu vou fazer velocidade, quando eu vou fazer potência. Eu vou usar um RM, eu vou usar VBT, eu vou para 1 metro por segundo, eu vou usar pliometria, agora não vou para pliometria, enfim. Eu vou aumentar o volume de corrida, vou diminuir, vou fazer intervalado. Tudo isso passa por entender quanto de fadiga tem instalado e qual fadiga predominantemente está instalada. Isso é periodizar treino de uma forma assertiva, entendendo a fadiga e aí retroalimentando a sua planilha de periodização, seu planejamento, enfim. Certo? Então, todos os cenários aí para gerar insights para nós. Antes de eu abrir para perguntas, eu só quero compartilhar com vocês aqui a experiência dessa semana, né? Então, aqui, mais uma vez, tem lá que está tudo no YouTube. Na terça-feira, a gente sobe essa aula para o YouTube e depois sai a outra. Está lá de forma gratuita. Nosso site está no ar. Visitem lá, por favor. Mandem uns recadinhos de coração lá para nós. Aqui, meus contatos. E vou convidar o Ernesto aí para a gente compartilhar. Eu vou te explorar, Ernesto. Vou pedir para você explicar na sua visão de treinador antes, depois eu vou explicar na minha visão de fisiologista o que a gente fez lá e quanto de legal foi isso.
Boa tarde, valeu, Elvio. Bacana compartilhar, né, Elvio, que a gente formou um banco de dados robusto que nos permitiu a tomada de decisão mais assertiva, né? Mas se fosse da maneira, vamos colocar, tradicional, voltou da competição no sábado, teoricamente o atleta descansou no domingo, descansou na segunda e terça-feira estaria treinando normalmente, de pé embaixo, quarta, tudo certo. E assim, ainda bem que a gente faz esse acompanhamento e podemos, né, logo na segunda ali já fomos para o laboratório, identificar o nível de força para ver qual momento estava ali, né, da recuperação dele, aí demonstrou o atleta falando, não, tô bem, tranquilo, descansei, comi e tal. Beleza, descansou e comeu, vamos ver. Se estiver bem, a gente faz um monte de teste, senão a gente para no primeiro. E paramos no primeiro. Logo de cara, identificamos que a força, que é o componente essencial, né, para a contração ali, para o que a gente exige de um atleta, não tinha voltado para o limiar anterior. E não era por falta de estímulo ou falta de qualquer outra característica, não, energia, porque ele tinha realmente se alimentado, mas era porque não descansou o suficiente, não voltou, né? Igual até mesmo eu perguntei, Elvio, não é por falta de estímulo? Aí depois eu recobrei minha consciência e falei, não, pô, não tem estímulo melhor do que a competição. Ele foi estimulado, a força foi estimulada na competição ali, ele competiu bem, né, dentro do período que a gente está passando, e a gente pegou, fizemos as orientações necessárias e reservamos uma nova tomada ali de testes para quarta-feira, aí sim, né, onde gerou outros insights, outros resultados e pudemos avançar com os testes, que foi hesitante para nós no primeiro momento, depois só deslanchamos ali com o treino normalmente na quinta e na sexta-feira. Mas se não tiver o banco de dados, vira uma foto de um cenário a qual não agrega nada, não dá para tomar nenhum tipo de decisão. E nesse ponto, eu lembro sempre da fala do Elvio, não é foto, é filme, e você constrói um filme ali com um monte de avaliações, onde você olha, não, quando ele está muito bem, a força é aqui. E aí a gente consegue treinar. Mas manda aí agora, Elvio, destroça. Beleza. Não, muito bom. Interessante que, assim, primeiro que o menino competiu e ganhou 3 ouros. Ganhou a prova do 100, ganhou 200, ganhou 400. Então, a primeira coisa, na segunda-feira, quando vai avaliar, o astral tá bom, fala que tá descansado, a cabeça tá boa, o corpo tá bom, tá tudo lindo. Pô, ganhou. E aí, vou para os biomarcadores. Nada. Lesão tecidual baixa, inflamação baixa. Ok. Quando vai para a força, ele produziu aproximadamente 60% menos do que ele produzia. 60%. Eu estou falando de reduzir de 150 quilos para 90 quilos, não foi isso? Alguma coisa assim. Foi isso. E aí você pode me dizer assim, poxa, mas na segunda-feira ele já tinha descansado o domingo e tal, não sei o quê. Não importa, isso é individual. É o que eu sempre falo com vocês, é individual. Não tinha lesão tecidual, mas tinha um comprometimento da produção de força. Passando pela aula de hoje, o que pode ser esse comprometimento? Ele ainda poderia ter residuais do periférico que foi gerado na semana, que gerou uma acidose tão grande no sábado, que está comprometendo a parte central de sinapse, de potencial de ação. Então, eu meço a lesão tecidual, está tudo baixo, a inflamação está baixa, mas a parte central ainda não está funcionando para a junção neuromuscular e produzir o nível de força que ele produzia. E aí, a gente deu mais 2 dias, pronto. Na hora que mediu, voltou tudo ao normal. E aí segue a vida.
Aí você pode me dizer, poxa, mas isso é o cúmulo do preciosismo. Não. Não é o cúmulo do preciosismo. Primeiro, se a gente dá o treino para ele da maneira que ele estava, aumenta o risco dele se lesionar. E segundo, que sempre que eu dou um treino com esse atleta ou esse praticante incapaz de produzir contração ótima, na verdade, eu estou destreinando ele, porque eu estou condicionando o músculo a fazer contração pior. Então, o cenário é esse, assim. Coincidência ou não, aconteceu nessa semana que a gente está falando de fadiga, e ia falar de fadiga periférica, e a gente ia falar de central. Eu até compartilhei no meio da semana um vídeo falando um pouco sobre isso, e hoje aqui eu maximizo essa reflexão aí. O teste Vamos embora lá, perguntas. Quem tem? A hora é essa. O teste foi feito um teste de força máxima, é isso? Exato. É um teste de isometria, né? Não é... Tá. Entendi. É uma cadeira flex-tensora, eu estava avaliando Sim. flexão e extensão de joelho. Nem avaliei global, avaliei isolado para saber. Porque a gente já estava acompanhando algum desequilíbrio muscular dele, então está tudo muito fresco. E como não teve lesão tecidual nos biomarcadores, e o próximo teste, a propósito, é importante dizer isso, o próximo teste que tinha que fazer, a próxima avaliação, era para definir as cargas do que entrou agora para o treinamento para fazer potência. E aí eu falei, ó, antes de eu fazer a potência, peguei o sangue, não deu lesão tecidual, mas deixa eu ver como é que está a força, porque se a força estiver abaixo, nem vai dar para avaliar a potência hoje. E batata, a força estava 60% a menos. Se eu tivesse partido direto para uma avaliação de potência, eu ia subdimensionar a carga para ele fazer o treinamento. Depois ele ia recuperar essa força, o treinamento que a gente ia fazer para ele não ia gerar adaptação biopositiva nenhuma. Isso se ele não se lesionasse. Ele participou de 100, 200 e 400, foi isso? Isso. Participou, não, ganhou. É diferente. Sim, ganhou. Foi. Aí, Ernesto, ó, vamos ver. É. A gente tem que vender o nosso tênis. Não. Tô brincando, Foi, Marcos, ganhou. brincadeira. Então, nessa questão aí, 200 e 400 já tem uma predominância aeróbia forte. Aham. Né? Mas ele pode ter vindo, depois de ter vencido essas 3 provas, poderia ter comprometido... Só para ressaltar, foi no atletismo. Eu sei, É. sim. E aí ele vem de um descanso, mas essas vias não estavam totalmente, né, prontas para esse treino, né? Por isso que pegou pela questão da força. Sem dúvida que não. Mas, via de regra, o padrão é 48 horas de descanso e segue a vida. Só que com 48 horas ele tinha 60% a menos de produção de força. 60%. Sim. É bastante considerável. E os marcadores de lesão tecidual de inflamação estavam lá no pé, não tinha nada residual. Porque, óbvio, se ele tivesse com um nível de inflamação alto ou lesão tecidual, óbvio que a força ia estar mais baixa, mas não estava. Só assim para eu tentar, porque eu não estou conseguindo passar o que eu quero te perguntar. Nessa questão da recuperação, que foi para quarta-feira, ele já estava legal para fazer esse treino, mas no domingo, na segunda, essas vias que estavam sendo utilizadas eram vias glicolíticas que estavam sendo recuperadas. Né? E apesar de ela só foi usada nos 100 metros, mas nos 200 e 400 teve uma predominância maior do aeróbio. Mas a dos 100 metros realmente acho que interferiu nessa recuperação. Então, não sei se eu vou te deixar feliz ou triste, mas eu já monitorei muito 200 com amônia lá na tampa, amônia, ureia, tudo altíssimo. Então... É só para eu ter um pouquinho de... Estou tentando ver essa... Mesmo sendo uma predominância de aeróbio, o pouco que transitou, que demandou ressíntese de ATP de via glicolítica, gerou uma acidose tão grande que impactou num retardo geral. Certo. Então, ele não apresentou lesão tecidual nem inflamação ainda, já tinha recuperado, mas a junção neuromuscular ainda não estava recuperada. Certo. Não estava funcionando. Entendi. Mais perguntas?
Não? Se não temos mais, eu vou parando por aqui, hein? Elvio, por favor. Pois não? A relação dos biomarcadores com a queda na altura do salto. Como é que a gente pode relacionar isso? Só me dá uma clareada nisso. Queda na altura do salto é um teste pré-participação que você está falando? Tipo, ligar a plataforma para pode fazer um treino de velocidade e potência? O teste, tanto os dados basais desse atleta no acompanhamento e pós. Se existe alguma relação na queda da altura do salto com algum biomarcador. Certamente. Se for o pós, você tem vários marcadores de inflamação, de lesão tecidual, de estresse oxidativo, que eles vão estar aumentados. Isso é muito mais fácil. Se for o pré, você tem que ter outros painéis para avaliar também, porque pode ter fadigas residuais aí. Então, a gente tem que ter painéis de marcadores que vão monitorar, inclusive, essa junção neuromuscular aí, para ver se a parte central não está comprometida. Mas tem painéis, eu faço isso toda hora. Obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui, então. Eu vou agradecer vocês mais uma vez aí por participar. Quem quiser dar uma relembrada sobre potencial de ação, potencial de membrana, dar uma clareada. Óbvio que o objetivo hoje não era falar disso exclusivamente, né? É só linkar isso com a fadiga periférica de uma forma geral, a dependência de ressíntese de energia. E destaque aqui desse nosso bate-papo de hoje é a grande oportunidade que a gente tem de manipular bem a potência aeróbica dos atletas, independente do que ele faz. Independente do que ele faz, no sentido de ser um sprinter, ou enfim, o que for. Se eu tenho uma via mitocondrial bem resolvida, essa ressíntese de ATP aí facilita muita coisa e evita muita fadiga periférica, retarda a fadiga periférica, dependente de geração de energia, né, de ressíntese de ATP. Então, não é uma discussão de que é um intervalado, é um contínuo, é muito além disso. Né? Eu estou falando de biogênese mitocondrial, estou falando de disfunção mitocondrial. Eu não estou falando de se é melhor fazer 10 tiros ou um contínuo, não é isso. Se a discussão for essa, aí eu até me permito não participar, porque é muito raso. Essa aí não me agrada, não. Estou falando de estar atento. E, por fim, só chamar a atenção de vocês o seguinte. Para além dos atletas, para além dos esportistas, nós que atendemos pessoas normais, entre aspas, feito a gente, temos que estar atentos porque as doenças, de uma forma geral, agridem muito a função mitocondrial. O que a gente está vivendo agora, por exemplo, o Covid, ele assassina a mitocôndria, porque ele aumenta o estresse oxidativo, ele gera peroxidação lipídica, e aí esse indivíduo perde a capacidade de produzir energia na via aeróbia. E aí ele fica dependendo da via glicolítica muito rápido e fica produzindo acidose, ele entra em acidose o tempo inteiro. Então, se esse indivíduo tem uma doença crônica não transmissível que a gente vai atender, ele invariavelmente ele vai estar inflamado, ele vai estar em hipóxia predominantemente, ele vai estar com disfunção mitocondrial, e a gente tem que ter entendimento de como essa fadiga periférica é antecipada nesses quadros e o que a gente deve fazer para prescrever o exercício. Né? Então, é uma questão de saúde mesmo, para além da performance, é uma questão de saúde. Beleza? Muito obrigado aí por todo mundo participar mais uma vez. Paulo, grande abraço. Bom revê-lo. Obrigado. Bom final de semana para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Um abraço. Valeu, bom final de semana, pessoal. Excelente, pessoal. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.